Olá, no programa de hoje, a conjuntura do Congresso e as pautas prioritárias para Minas em Brasília. O governo de Minas quer a derrubada de vetos do presidente Lula ao Propag, programa que estabelece novas condições de negociação das dívidas dos estados com a União. A importância histórica da matéria e as perspectivas de outros temas em discussão em Brasília, como anistia e isenção do imposto de renda, e as repercussões da crise no INSS. Eu converso com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, líder do governo Zema no Congresso e presidente da Comissão em Defesa do Direito da Pessoa Idosa na Câmara. Bem-vindo, deputado Zé Silva, um prazer recebê-lo agora presencialmente aqui no Mundo Político. Eu que agradeço, um prazer estar aqui para a gente analisar esses temas tão importantes para o nosso país. Deputado, vamos começar pelo Propag. O governo Zema enviou essa semana aqui para a Assembleia um pacote de projetos para consolidar a adesão de Minas Gerais, a esse programa que garante condições mais favoráveis ao Estado para lidar com a sua dívida com a União em comparação ao que vigorava no regime de recuperação fiscal. Qual foi a importância histórica da aprovação dessa matéria em Brasília, que foi apresentada aí pelo senador Rodrigo Pacheco, mas teve o apoio amplo de deputados estaduais, federais, para o futuro de Minas Gerais? Bem, Marco, primeiro eu estou partindo do pressuposto de que o governo federal não pode ser um banco. Uma dívida que ela foi sendo acumulada ao longo de diversas gestões aqui do governo de Minas Gerais, e lá o projeto que foi desenhado, liderado pelo senador Rodrigo Pacheco, e eu tive a honra de participar de diversos momentos com ele na elaboração do projeto, inclusive conseguimos inserir um quesito fundamental, que são os ativos ambientais que Minas tem com seus parques, deve dar em torno de 10 bilhões, e desse pressuposto de que o governo federal não é banco, não é agente financeiro, não tem que viver de cobrar juros, ele não é correntista de agente financeiro, é poder pagar uma dívida, mas em condições que sejam adequadas, ao invés de pagar os 4% com as correções e todas que tem, que é impagável, pagar a metade desse valor e investir em ciência, tecnologia, qualificação profissional. Mas mesmo assim, Minas é o estado que tem até 30 de outubro para aderir, por isso tem um desafio do governador na Assembleia Legislativa. Já apresentou, são 10 projetos que Minas Gerais precisa aprovar até o dia 30 de outubro. Então, com isso, essa articulação do governador com o COSUD, que é o conjunto dos estados do Sul e Sudeste, que nós somos 256 deputados, em tese faltaria um voto, se todos votarem favoráveis, para aprovar qualquer matéria lá para derrubada dos vetos, mas como Minas basicamente ficou sozinho no Propag, por a não adesão dos outros estados, então com isso nosso desafio aumenta. Eu tenho procurado, junto com a bancada mineira, discutir com os coordenadores de outras bancadas, mas o governador no COSUD e também fazer o trabalho com o secretário de governo, Marcelo Aro, o vice-governador Matheus também vindo para a Assembleia Legislativa fazer o debate, e agora a nossa saga tem que ser em Brasília pela derrubada dos vetos. E aqui em Minas, claro, aprovar os projetos na Assembleia Legislativa. Entre esses vetos do presidente Lula, tem ali um que retirou a condição de refinanciamento das dívidas com outras instituições financeiras que tem a União como garantidora, e o que impede também os governadores de utilizarem recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, criado pela reforma tributária. São medidas que o senhor consideraria justas, assim, que fossem derrubadas dentro de uma lógica de Minas Gerais ter mais condições de arcar com a sua dívida? Sim, porque em tese o governo federal, a lei dá com a mão, ele tira com a outra. Isso para Minas, se fizermos uma conta rapidamente aí, só em 2025 seria, e 2026 nós perderíamos aí a capacidade de investimento de 5 bilhões, Isso é muito importante para Minas Gerais. E quando fala dos fundos de desenvolvimento, o próprio nome já pressupõe Fundo de Desenvolvimento Regional. E eu, por exemplo, acabei de liderar um processo lá em Brasília de um empréstimo para Uberaba de 72 milhões de dólares, que é um município de Minas Gerais, com a União sendo a avalista, Então eu sempre defendo que, já que é uma federação, os recursos, eu falo que vai de caminhão para Brasília, os nossos impostos, volta num carrinho de mão
para o Estado e não a colher para os municípios. Então, a União tem sim que financiar. Então, por isso, eu vejo com muito bons olhos e a viabilidade de derrubada desses doos vetos. Não tem sinalização ainda de votação lá, né, por enquanto? Não tem sinalização de votação. Inclusive, lá são duas frentes. Uma é com as bancadas e outra no próprio presidente do Senado convencê-lo da importância de colocar em pauta esses vetos, né? Porque seria em sessão do Congresso, não é isso? Lá na Câmara, quem está nos acompanhando, quando aprova uma lei na Câmara e no Senado, vai para o presidente, quando veta, tem que reunir o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado, e quem convoca essa sessão para apreciar os vetos e coloca na pauta, né? No caso é o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ok. Outro tema quente em Brasília, deputado, é a repercussão, né, de um esquema de fraude nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS, que veio à tona em uma recente operação da Polícia Federal. Como que o senhor, né, que está aí numa condição muito importante de presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, está atuando frente a essa questão? Olha, Marco, eu até agradeço muito aí essa oportunidade de Deus, que sempre tem sido forjado em temas que não era da pauta que eu atuava. Por exemplo, eu presidi a comissão de Brumadinho, que acompanhei todas as investigações e todos sabem do trabalho. Agora eu fui colocado aí a oportunidade de presidir a comissão em defesa do direito da pessoa idosa. E eu estive como presidente do INSS, que foi afastado e depois demitido pelo presidente da República, na terça-feira à noite, antes da operação, que foi na quarta de manhã. E por que eu estive lá? Em 2017, todos sabem da minha vida com agricultura familiar, eu fui colocado para mim em alguns municípios dos Grotões de Minas, em especial no Vale do Jequitinhonha, também no Triângulo Mineiro, me apresentando descontos e olhando ali associações, por exemplo, de agricultores, né, de Minas, o desconto está sendo acontecido em São Paulo, outro em Santa Catarina, né? Então, naquela época, eu apresentei um projeto para que todo ano renovasse as autorizações, né? Bom, esse projeto na Câmara tem 18 mil projetos tramitando, é difícil aprovar um projeto, ele está na última comissão. Assumindo essa comissão em defesa do direito da pessoa idosa, eu fui lá com os outros deputados levantando qual é a pauta. E as duas pautas no topo principais a fila do INSS, para as pessoas se aposentarem, e a outra, as fraudes. E aí, quando eu abri a palavra fraudes, aí as redes sociais, né, da comissão, fui procurado por muitos falando que isso vinha se avolumando. Bom, como presidente da comissão, eu recebi em primeira mão, depois da operação, o primeiro relatório da Controladoria Geral da União, é a Controladoria que fez essa fiscalização, e lá tem toda uma linha do tempo. Então, isso começou em 2017, segundo a fiscalização. 2019, para se ter uma ideia, em 2017 arrecadava 41 milhões por mês, essas entidades, passou para 153 milhões, 173 milhões, aumentou em apenas 2 anos. Mais de 4 vezes em 2 anos. Sim. Naquela época já foi afastada, descredenciada algumas entidades recomendadas ao INSS e ao governo federal para tomar medidas, não foram tomadas medidas. Em 2022 teve uma medida provisória, que aí tem culpa de todo mundo, o próprio Congresso aprovou a medida provisória 1006, que lá tinha uma proposta de cada 3 anos, em vez de 1 ano que eu estava propondo, renovar essa autorização, e tirou essa obrigatoriedade. O governo assumiu em 2023, foi comunicado, e só em setembro de 2024 que foi tomadas as medidas pelo INSS, e assim mesmo não resolveram. Então, são 6 milhões de aposentados e pensionistas, segundo esse levantamento, que estão fraudados. Os indícios são graves. São graves. 90... Agora, o segundo relatório que saiu antes de ontem, eu recebi também de primeira mão, hoje é de conhecimento público, tá? Do site da comissão. Eles foram em 29 entidades, isso não sei nem quantas são. Dessas 29, eles selecionaram aquelas que arrecadam por mês mais de 15 milhões e soma essas 29, 229 milhões e 400. Chegando lá assim, entidade tal, cadê as autorizações? De cada 100 que eles mostraram, cada 100 que desconta, 71 não tem autorização. Ou seja, 71% das pessoas que têm desconto das entidades, segundo a fiscalização da Controladoria, não tem autorização. E 95
0,9% das entidades, elas também foram credenciadas antes de 2023. Então, essa questão é uma questão mesmo de polícia, de CPI, na minha visão, tanto é que eu assinei para a instalação de uma CPI. Na minha visão, e segundo esse relatório, isso veio passando por 3 governos e nenhum deles tomaram medidas que pudessem resolver a questão das fraudes do INSS. Então, por isso, eu creio que esse valor que foi falado aí de 6 bilhões não, é muito maior do que isso. Né? O senhor assinou o requerimento, né, para a criação da CPI, que pode, né, ser instalada aí para investigar essas fraudes. Caso isso realmente aconteça, tanto o atual governo quanto o anterior vão precisar estar no alvo das investigações? Eu acho que de 2017 para cá, então são 3 governos que vão estar no alvo das investigações. Né? E por que tem uma CPI? Eu até falo, eu sou agrônomo, não tenho perfil de ser polícia, nem investigador, não. Mas a Câmara, nós temos a responsabilidade de investigar. E é preciso descobrir com clareza, dentro do INSS, quem ajudava a roubar os aposentados e pensionistas, ajudava a fraudar, tem que ser punido. Essas entidades, o que fez errado, porque tem que devolver esse dinheiro e devolver, inclusive, indenizando as pessoas que trabalhou a vida inteira. Quando chega no momento, tem uma aposentadoria que já é pequena, geralmente quando aposenta, a qualidade de vida cai, porque ela vai sendo depreciada esse valor, ainda roubando os aposentados e pensionistas. Uma repercussão política, né, imediata foi a troca de comando no Ministério da Previdência, com a saída de Carlos Lupe e a nomeação de Volney Queiroz. Isso pode ajudar a estancar a crise? Olha, na minha visão é o seguinte, primeiro, eu acho que o presidente demorou demais a demitir o ministro. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o Volney vai ter a oportunidade, eu conheço ele, fomos deputados juntos, ele foi deputado federal, ele tem a oportunidade de fazer o que tem que ser feito, limpar o INSS, dar transparência e garantir. Hoje nós estamos na época da tecnologia, da informação, da inteligência artificial, e fica com controles feitos manualmente, né? Facilitando, inclusive, as fraudes. Então, o ministro, ele tem que ser rápido. Inclusive, no dia 27 de maio, ele já está combinado, vai ter uma audiência pública, ele vai lá explicar para nós quais as medidas que já foram tomadas e quais que ele vai tomar, primeiro para estancar. Porque tem uma medida dessa quinta-feira, né, anunciada pela presidência do INSS, determinou o bloqueio de descontos no empréstimo consignado, né, por enquanto. Necessário. Marco, olha, dia 2 de abril, como eu disse que eu fui lá no presidente do INSS, nós já tínhamos aprovado uma audiência pública, que foi realizada depois das operações. A única medida, e lá estavam todos os partidos, né, todos da citação, a oposição, e foi unânime que o governo fizesse uma medida provisória e suspendesse todos os descontos. Foi feita a medida provisória. A segunda unanimidade que tem também na comissão, e nós realizamos essa semana reunião com todos os parlamentares da comissão, e são de todos os partidos de forma proporcional, é que seja feito o ressarcimento rápido. E a terceira medida é que o governo apresente com rapidez, sem ficar discutindo se foi do governo passado ou não. Se ele assumiu o governo, ele é responsável. Né? E que ele apresente rapidamente as medidas que o ministro vai lá no dia 27 de maio, que ele tomou e vai tomar para garantir que esses descontos não aconteçam mais, e especialmente fraudados. O senhor tem também atuação, né, fortemente ligada ao setor agropecuário, deputado Zé Silva. Qual a sua avaliação sobre as medidas que o governo Lula anunciou, né, visando reduzir o preço dos alimentos, que é algo que tem impactado fortemente a renda dos trabalhadores brasileiros? Bem, toda medida que tem a boa intenção de ajudar, elas ajudam. Né? Mas as medidas anunciadas pelo presidente, elas não resolvem. Eu sempre manifestei, e manifestei com propriedade. Eu tenho 30 anos de Emater, 32 anos, fui presidente da Emater, e vivo essa realidade a vida toda, né? Porque ele anunciou medidas que são paliativas. Então, para resolver a questão da inflação, são medidas estruturantes, como, por exemplo, é preciso ter seguro rural para encorajar o produtor rural a aumentar a sua área plantada, investir em tecnologia. É preciso investir, por exemplo, em mineração que produza mais adubo para o Brasil, porque nós dependemos mais de 80% de importar adubos de outros países. Com isso, aconteceu a guerra entre a
a Rússia e a Ucrânia, os preços subiram, né? É preciso ter um plano safra anunciado com mais antecedência e que não seja um plano safra só anual. Você vê, nós vamos plantar daqui 1 mês e meio, 2 meses, já começamos a preparar o solo, e até hoje nós ainda não sabemos quanto vai ser os juros, quanto que tem de dinheiro. E um outro ponto que é fundamental, e aí não é nem legislar em causa da profissão que eu exerci e exerço de agrônomo extensionista, né? É preciso que o produtor rural ele tenha ali assistência técnica de qualidade para saber qual que é o melhor adubo, como que ele vai plantar, qual que é a melhor semente, né? Como é que ele cuida das plantas, né? E principalmente ter com clareza que o Brasil divide, fala, ó, aqui tem agro e agricultura familiar. E não existe essa divisão. Tudo é agro. Quando chega na gôndola do supermercado, da mercearia, o que o consumidor precisa é de qualidade e preço. Então é preciso fortalecer a agricultura, que é importante na balança comercial de exportação, as grandes commodities como soja, milho, algodão, mas é preciso fortalecer muito a agricultura familiar, que é que produz o arroz com feijão no dia a dia, na mesa de todos nós. São muitos assuntos importantes na Câmara, né? E o outro é a instalação nessa semana da comissão especial que vai discutir a ampliação da faixa da isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$5.000 e a taxação adicional de 10% para quem ganha acima de 50 mil, né, conforme proposto pelo governo Lula. Qual que é a sua visão pessoal, deputado Zé Silva, sobre a matéria e o quanto ela pode ser afetada aí por lobbies contrários? Bom, primeiro, eu acho que deve ser unanimidade, tirando as divergências dos parágrafos, dos artigos, que quem ganha mais tem que pagar mais. Então, primeiro, eu acho que vai ser uma batalha muito grande, é que o governo teria que, primeiro, corrigir a tabela do imposto de renda. Segundo os tributaristas, né, ao corrigir a tabela, já criaria uma justiça tributária maior. E depois que fizer isso, eu sou favorável, vou votar favorável à isenção até os R$5.000, só que é o seguinte, e quem tem uma renda de 5.001, ele vai pagar já quem maior? Então, a proposta é que tenha uma escala progressiva de 5.000 até 7.000, pelo menos, 8.000 ou 10.000, não sei, criando ali faixas de isenção menor. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ser o relator, né? Vai ser o relator, conhece muito bem, sabe da pauta, e sou favorável também às grandes fortunas, né? Quem ganha mais, paga mais. Isso aí, com certeza. Agora, é um projeto, como foi a reforma da Previdência pelo presidente Temer, a reforma tributária, que foi aprovada também, isso é fundamental, na minha visão. Perdas de arrecadação para municípios e estados é também um ponto central nessa discussão? Não, com certeza, né? Eu sou municipalista, que nós temos que tomar todo o cuidado, é que ao aprovar qualquer projeto no Congresso Nacional, qualquer nova lei, ela precisa garantir que os municípios sejam compensados. Como eu disse inicialmente, quando eu falei da dívida de Minas Gerais, né? O governo federal não pode ser só um arrecadador ou um banco, né? Que precisa se capitalizar, cobrando juros, fazendo tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, quando aprova uma nova lei, não podemos criar obrigações para os municípios e nem mesmo tirar dinheiro dos municípios. É preciso que o governo federal, naquele percentual que é do governo federal, ele arque com as perdas que o município possivelmente terão. As mesas diretoras da Câmara e do Senado, deputado Zé Silva, também têm lidado com pressões da oposição e de alguns setores da sociedade pela aprovação de uma anistia aos condenados pelos ataques aos poderes de 8 de janeiro de 2023. O senhor seria contra ou a favor? Bom, primeiro, eu sou favorável à anistia dos inocentes. Eu trabalho no agro toda a vida e faço uma sinergia. O MST, que são meus inimigos muito fortes, que eu trabalhei, inclusive, assentamento, conheço como acontece, 2% organiza para invadir as propriedades privadas e 98% vai de inocente. Na minha visão, o que aconteceu ali também é isso. Tem os que financiaram e organizaram, tem que ser punido de forma exemplar. Agora, é preciso separar o joio do trigo. Eu sou favorável à anistia dos que não organizaram. Agora, quem organizou tem que pagar. Eu, por exemplo, tenho 61 anos, sou da geração dos filhos da democracia, fomos para as ruas de maneira pacífica para garantir que tivesse as diretas já, e agora nós não podemos ter a instalação da baderna. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem, né? Foi o que aconteceu naquele dia. Agora, as pessoas que foram para lá sem saber, foram enganadas, têm que ser perdoadas. E
um consenso também. O próprio presidente Hugo Mota tem falado isso, né? O núcleo político já é outra história. O núcleo político supostamente envolvido. É outra história. E aí tem aquela tese, foi o governo que estava conivente, que organizou, ou foi o Bolsonaro, o Lula que estava conivente, que deixou acontecer, ou o Bolsonaro que organizou. Bom, aí a Polícia Federal e quem investiga tem que investigar, tem que separar o joio do trigo. E é preciso ter ampla defesa, mas eu sou favorável à anistia dos inocentes e que tenha penas exemplares para quem financiou e organizou aqueles atos de vandalismo que quebrou o Congresso Nacional, quebrou os 3 poderes lá. Ainda essa semana, a Câmara aprovou um projeto de lei que aumenta de 513 para 531 o número de deputados a partir das eleições do ano que vem. É um tema aí que não havia unanimidade, né, entre os parlamentares. O senhor votou favoravelmente. Por quê? Eu votei favorável porque é o seguinte, nós temos uma democracia representativa e proporcional. Aqueles estados que aumentou a população, como é Minas Gerais, a gente ter menos deputados significa que nós temos uma voz mais fraca no Congresso Nacional. E aqueles estados que perderam população, que reduziu a população e tinham mais deputados, eles, em tese, eles tinham ali uma força maior, ou seja, um mineiro tinha uma voz mais fraca do que outros estados que tinham mais deputados do que a população. Por isso eu votei favorável e acho que nós vamos conseguir fortalecer Minas Gerais, fortalecer os estados que aumentaram os deputados. Ainda, né, o senhor é também presidente do Solidariedade em Minas Gerais, né, além das funções que ocupa na Câmara, né, de liderança aí do governo Zema e também lá na Comissão do Idoso, o senhor tem essa missão partidária. E aí já tem as articulações para 2026. A imprensa noticiou recentemente, deputado Zé Silva, que o Solidariedade estaria buscando formar uma federação partidária, né, para esse próximo pleito. Com quais legendas existem conversas aí de vocês em andamento? Bem, o Solidariedade é um partido que foi criado há um pouco mais de 10 anos, nós somos basicamente, quase todos, nós saímos do PDT e nós já conversamos com PDT, com PSB, e agora as nossas conversas das últimas semanas têm sido com o PRB, de Minas, o deputado Fred Costa, que é o presidente, e também com a fusão praticamente acertada entre PSDB e Podemos. Então, deve vir novidade aí. Deve vir novidade. A certeza que nós temos é que nós temos que federar. Se não federar, não sei qual o caminho nós vamos seguir, mas é certeza da decisão tomada que nós estaremos fazendo a federação. Como que o partido enxerga, deputado Zé Silva, as perspectivas de uma nova disputa nacional, né, polarizada entre Lula e um candidato do chamado campo do bolsonarismo? Há espaço para alguma terceira via, alguma força de centro? Que leitura que o senhor faz? Olha, eu tenho feito uma leitura, Marco, e tenho defendido que essa polarização ela não ajuda o Brasil, ela não tem ajudado, porque os temas que afloram e está no debate no Congresso Nacional, por exemplo, não se discute as obras inacabadas no Brasil, não se discute a infraestrutura, não se discute a melhoria da qualidade da educação, discute muito pouco o agro, o que discute é porque a frente parlamentar nossa da agropecuária é a mais forte. Então, eu vejo aí uma luz e que nós defendemos que, por exemplo, o governador Zema, com Tarcísio, o próprio Caiado, saiu uma nova força no Brasil. O Tarcísio eu conheço muito, ele trabalhou na comissão de obras paradas que eu presidi, ele fazia parte da equipe técnica, é funcionário de carreira da Câmara, eu conheço com profundidade. Então, eu pelo menos atuo como as possibilidades de liderança que eu tenho aí como são perfis diferentes do ex-presidente Bolsonaro, esses nomes que o senhor traz? São perfis mais técnicos. A gente pega, por exemplo, o Caiado. O Caiado, que já foi ultra radical, o Caiado hoje é um político maduro, é um destaque a gestão dele em Goiás. O governador Romeu Zema, eu tentei provocar dele, governador, já fala logo que o senhor é candidato a presidente da República, e o Brasil está à procura. Houve uma pesquisa que alguns partidos, e o Solidariedade, foi o que nós fizemos, na eleição passada, nossa, em 2022, 62% da população poderia votar por recomendação ou por influência das redes sociais. Agora, depois das eleições municipais, a mesma pesquisa com a mesma amostragem, isso veio para 32%. Significa que a população já cansou
porque tem dois tipos de político na minha visão. Aquele que levanta cedo e fala, ó, qual a dancinha que eu vou fazer nas redes sociais para aparecer mais, ter mais likes, e aqueles que eu me enquadro, que é chamado de político de centro, que às vezes de forma pejorativa fala que é o centrão, e nós nos posicionamos o seguinte, qual que é o trabalho que eu vou fazer para melhorar a infraestrutura, o lazer, a educação, né? Então o Brasil precisa sair das dancinhas e ir para a política de verdade, que vai para o parlamento, faz os debates, apresenta projeto, né? Por exemplo, eu estou discutindo com o governador Romeu Zema, fazendo as parcerias público-privada em Minas, é um destaque com o setor sucroalcooleiro, fazer também com a citricultura, que é o plantio de laranja, limão, que está vindo para Minas Gerais. Isso não vai para as dancinhas de redes sociais. Rapidamente, para a gente encerrar, que nosso tempo já está acabando. Aqui em Minas Gerais, né, para a sucessão no governo de Minas, a Solidariedade tende a estar aí no projeto de sucessão do governador Romeu Zema, né, que tem aí o vice-governador Matheus Simões como, né, muito provável candidato a essa sucessão? Isso é uma certeza que nós temos, e eu faço sempre essa defesa. Não é à toa que eu sou agradecido da confiança do governador e tenho procurado com ele essa engenharia. Minas, como o Brasil também, nós sabemos aí que não tem despontado outros nomes, né? Mas o nosso compromisso de solidariedade é seguir esse caminho. Tanto é que nós somos da base do governo, também na Assembleia Legislativa, do governo Zema. Muito obrigado por essa entrevista conosco aqui no Mundo Político, deputado Zé Silva. Eu que agradeço. Um grande abraço. Eu conversei com o deputado federal Zé Silva, do Solidariedade, líder do governo Zema no Congresso. Falamos sobre as perspectivas na Câmara para apreciação dos vetos do presidente Lula ao Propag e de outros temas que mobilizam os parlamentares em Brasília, como anistia, mudanças no imposto de renda e a atual crise do INSS. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.